Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Marco e nesse vídeo eu vou estar comentando sobre os 5 piores erros que acontecem em questões de matemática. São questões simples onde acontecem erros com bastante frequência e a partir do momento que você assistir, acompanhar esse vídeo comigo, você não irá errar mais. Galera, a primeira situação então que eu vou estar comentando com vocês sobre expressões. Erros muito comuns que acontecem nas nossas expressões. Por exemplo, letra A. Nós temos aqui o seguinte, uma expressão 3 mais 4 vezes 5 menos 1. Muito comum o que o aluno vem fazer da esquerda para a direita, sem observar quais são as operações que estão envolvidas na expressão. Aqui nós temos uma adição, uma multiplicação e uma subtração. O que acontece? Em uma expressão, pode observar que ela não tem a presença de parênteses. Então, quando você não tem um parênteses, mas dentro da sua expressão tem um cálculo de multiplicação ou divisão, deve-se resolver primeiro a multiplicação ou a divisão. E a adição e a subtração você vai baixando para resolver à frente. Então, aqui eu não posso fazer a soma de 3 mais 4. O que eu faço? Eu abaixo 3, certo? Abaixo 3 e efetuo a multiplicação de 4 vezes 5, que é 20. Aqui abaixo menos 1. E agora sim, nós temos que efetuar a adição e, consequentemente, ao resultado, a subtração. 3 mais 20, 23. Aí você abaixa 1, 23 menos 1, 22. Essa sim é a maneira correta de resolver essa expressão. Para essa outra situação aqui, galera, 4 menos 1,5 menos 1,8 mais 2,1. O que eu fiz aqui? Eu coloquei número decimal. Por quê? Porque é muito comum na expressão, envolvendo as operações de subtração e adição, o que precisa de ter? De ter vírgula embaixo de vírgula. Para você resolver, montar o seu cálculo aqui, você tem que posicionar vírgula embaixo de vírgula, isso é fundamental, entendeu? Então, como que eu faço para colocar? Mas o 4 não tem vírgula, professor, e aí o que a gente faz? Você apenas faz assim, ó, 4,0, você coloca a vírgula e adiciona um zero à direita. 4 e 4,0 é a mesma coisa, eu não estou alterando, eu não estou aumentando o seu valor, eu apenas estou colocando vírgula, completando para que ele fique com a mesma quantidade de casas decimais do próximo número para que a conta seja feita. Aí 4 menos 1,8 vai passar a ser 4,0 menos 1,8. Aí, ó. E aí agora nós temos o vírgula embaixo de vírgula, certo? E aí o exercício vai seguir de maneira correta, tá bem? Aí 0 tira 8? Não. O que a gente faz? Pega emprestado aqui no 4, certo? O 4 vira 3, empresta 1, vai ficar 10. 10 menos 8, 2. 3 menos 1, 2. E abaixa a vírgula. Já foi feita a conta de subtração, o que você faz? Esse resultado você soma 2,1. De que maneira? Colocando vírgula embaixo de vírgula, certo? Então você agora tem 2,2, que é o resultado da sua conta, na primeira conta, somado com 2,1. 2 mais 1, 3. Abaixa a vírgula. 2 mais 2, 4. 4,3 é o resultado da nossa expressão. Vamos para a segunda situação. Pessoal, nossa segunda situação envolvendo frações. Erros graves que acontecem aqui, certo? Por exemplo, aqui eu coloquei duas situações. Primeiramente, letra A, aqui nós temos o seguinte, veja bem. 5 sétimos menos 4 sétimos. O denominador é igual. Aí é muito comum o que? O aluno subtrair o numerador, mas também subtrair o denominador. Jamais você faz isso. O denominador, jamais você subtrai o primeiro pelo segundo, ou você soma de repente os denominadores. Isso não acontece, jamais, ok? Aí nós temos que entender o seguinte, ó, 5 sétimos menos 4 sétimos. O denominador é igual, é o mesmo. Quando em uma expressão, na conta de subtração, os denominadores forem iguais, o que você faz? Você repete o seu denominador, certo? Você repete ele e efetua o cálculo para o numerador. 5 menos 4, 1. Apenas isso.
Então você tem 5 sétimos, subtrai 4 sétimos, você fica com o quê? 1 sétimo. A repetição, né, do denominador, ela acontece na conta de subtração e de adição, quando eles são iguais, certo? Marco, mas e quando eles forem diferentes? Tá aqui um exemplo, letra B, ó. 2 quintos mais 3 meios. Aí, ó, denominadores diferentes. O que eu faço? Agora eu somo? Não, de jeito nenhum. Né? Jamais você vai somar o denominador ou vai subtrair o denominador, certo? Quando os denominadores forem diferentes, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular o MMC dos denominadores, do 5 e do 2. O que é o MMC? É o menor múltiplo comum entre 5 e 2, certo? Você pode fazer isso aí de várias formas, inclusive tem já vídeos, né, disponíveis no canal que você, né, mostrando como calcular o MMC. Por exemplo, eu posso fazer os múltiplos do 5, os múltiplos do 2, o menor dos múltiplos comum eu vou utilizar. Múltiplos do 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, é de 5 em 5. Múltiplos do 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, certo? Desses números que eu acabei de falar, repetiu algum? Ah, Marco repetiu 10, então é ele. Então, olha só, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é o 10. É esse número que eu vou estar usando para efetuar essa minha adição, certo? De que maneira? Eu posso colocar aqui, por exemplo, assim, ó, transformar minhas duas frações numa única fração, usando esse número 10 aqui. Por quê? Porque eu sei que agora, né, o cálculo é o seguinte, ó, eu pego o 10, eu divido pelo 5, 10 dividido por 5, 2. O resultado eu multiplico pelo numerador, que no caso aqui é 2. Então 10 dividido por 5, 2. Aí 2 vezes 2, 4. Vou colocar a conta de adição, vou repetir a minha operação aqui, e vou fazer a mesma coisa para a segunda fração. 10 dividido por 2, 5. Aí 5 eu vou multiplicar pelo 3. 5 vezes 3, 15. Ok? E agora sim eu vou somar o meu numerador, que é o 4 mais 15, 19, e vou deixar o meu 10 como denominador. Então 19 décimos é a resposta da letra B. Vamos lá para a terceira situação. Pessoal, nossa terceira situação, potências. Mais uma situação muito comum, né? Um erro muito comum, muito grave que acontece nas nossas expressões envolvendo potência. Aqui nós temos letra A, 7 elevado ao quadrado, certo? 7 elevado à segunda potência. O que nós vamos fazer? Ah, professor, 7 vezes 2 é 14. Não, você não multiplica, né? Nós temos o 7, que é chamado de base, e o 2, que é o expoente. Eu não multiplico a base pelo expoente. O expoente indica quantas vezes você irá usar a sua base, mas você vai usar a base em forma de multiplicação, mas você vai multiplicar a base por ela mesma. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente indicar. Então você tem aqui 7 elevado ao quadrado, significa que você vai utilizar o 7 duas vezes, não sendo através de adição, 7 mais 7, mas sim em forma de multiplicação. Então você terá aqui o 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é 49. Então você não multiplica o 7 vezes 2, né? Não soma 7 mais 7, apenas você utiliza o 7 multiplicando ele por ele mesmo, né? Aqui, ó, a quantidade de vezes que o expoente indicar. Então aqui nós temos 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. Então a minha base vai ser repetida 3 vezes. Então 2 vezes 3, 6. Não. Olha só, você vai fazer isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. O que acontece? Você está repetindo a sua base a quantidade de vezes que o expoente está indicando. Ok? E agora você vai multiplicar da esquerda para a direita e vai colocar o resultado. A primeira multiplicação, 2 vezes 2, 4. Aí agora você vai pegar o 4 e vai multiplicar com esse 2 que está aqui. Ó. Aí 4 vezes 2, resultado 8. Então 2 ao cubo, 8. Beleza? Próxima situação. Galera, nossa próxima situação sobre raiz quadrada. E aí? Professor, mas está falando nas situações fáceis.
Acontece erros assim, envolvendo essas situações que você está comentando, acontece muito, certo? Infelizmente, são erros muito frequentes no dia a dia aí do aluno, certo? Então, olha só, raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é igual a, na lata, 50. Não é. Quer dizer, a raiz quadrada de um número é o quê? É um número que, se você multiplicar duas vezes, dá o 100. Então, são dois números iguais que, se você multiplicar, você obtém o 100. O 50 não é, porque 50 vezes 50 não é 100. Não é o resultado da raiz quadrada não é pensando em adição, 50 mais 50. É pensando em multiplicações de mesmo número. Então, dois números iguais que multiplicados dá o 100. É o 10. E outra coisa, você pode estar pensando assim, ó. A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é o 100. Ok? Aí, a raiz quadrada de 49. E aí agora surge aquela dúvida. Aqui o aluno sabe, acreditava de repente poderia ser o 50, porque o 50 é metade do 100. E aqui o 49, por ser um número ímpar, a raiz quadrada dele seria um número com vírgula. Né? A metade de 49. Não é, certo? Dois números iguais que multiplicados dá 49. 7. 7 vezes 7, 49. Então a raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é 49. Beleza? Nossa última situação, vamos lá. Galera, vamos lá então para a nossa última situação. Aí, ó, multiplicação envolvendo números decimais. Tranquilo, mas uma situação em que acontece muito erro também. 1,3 vezes 2,5. Professor, eu vou armar essa continha. Beleza, então vamos armar. Eu preciso de colocar vírgula embaixo de vírgula? Não preciso. Na conta de multiplicação não é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Apenas na adição e subtração. Mas aqui, como eu tenho uma casa decimal, tanto para o primeiro número quanto para o segundo número é a mesma quantidade, eu vou armar aqui assim, ó, né? 1,3 vezes 2,5. E se eu quiser colocar primeiro 2,5 e o 1,3 embaixo, isso não vai interferir no cálculo também não, certo? Então, vamos lá, distribuição. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15, aí sobe 1. Aí agora 5 vezes 1, 5. Com 1, subiu 6. Vou abaixar a vírgula? Não preocupa com vírgula agora não. Faça a sua multiplicação sem se preocupar com a vírgula. Se eu usei o 5 para distribuir, agora eu vou usar o 2. Então 2 vezes 3, 6. Aí esse 6 vai ficar onde? Aqui? Não, é um outro erro muito comum também. Se eu estou multiplicando esse número aqui, ó, 2 vezes 3, né? Estou usando esse 2, o resultado que é 6 vai ficar embaixo dele aqui, ó. Então eu solto essa casa aqui para posicionar ele aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Agora você vai efetuar a sua adição. Abaixo o 5. 6 mais 6, 12. Sobe 1. 1 mais 2, 3. E agora a vírgula, onde que eu posiciono ela? Agora você observa os seus números aqui, ó. A quantidade de casas decimais. Eu tenho 1,3, 2,5. Aqui eu tenho um número na casa decimal e aqui eu também tenho um número. Então eu tenho, na verdade, são dois números decimais. 1, 2. Então, da direita para a esquerda, eu conto duas casas. Ó. 1, 2 e posiciono a vírgula aqui. Então, tranquilo, né, a maneira de fazer aí a nossa operação. Letra B, 2,14 vezes 1,5. Preciso colocar a vírgula embaixo de vírgula? Não preciso. Preciso completar com zero? Não preciso. Tá? Na multiplicação não precisa. Então, você pode armar a sua operação sem se preocupar, como é na multiplicação aqui, com o posicionamento da vírgula. E vai multiplicando. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 2, 10. O que eu vou fazer aqui agora? Multiplicar com 1. Então, 1 vezes 4, 4. Aí onde eu coloco 4? Debaixo dele aqui, ó. Primeira casa que eu solto, ok? Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Vou efetuar agora a nossa adição. Abaixo 0, 7 mais 4, 11, sobe 1. 1 mais 0 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. E a nossa vírgula, onde fica? A mesma coisa feita aqui, nós vamos fazer aqui. Só que observe que aqui eu tenho, ó, nesse primeiro número, 2,14, eu tenho dois números decimais, ó, duas casas decimais. E aqui embaixo eu tenho uma casa decimal. Então eu conto ela. 1, 2, 3. Então aqui eu tenho um total de 3 casas decimais. O que eu faço? Da direita para a esquerda, eu conto 3 casas. 1, 2, 3. E posiciono a minha vírgula. Então 3,2
210. Eu também posso deixar minha resposta sendo 3,21. Esse zero que está aqui eu posso tirar ele e deixar apenas assim, 3,21. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, que meu vídeo tenha ajudado vocês. Dê a moral, se inscreva no meu canal, ative o sininho para continuar recebendo meus vídeos aí. Valeu!